Fala pessoal, nós vamos dar início aqui à nossa aula sobre a centralidade da palavra de Deus no trabalho missionário. Lembrando que você que está participando da nossa escola de missões de forma online, lembre de participar do nosso grupo, interagir, mandar as suas experiências, tudo que tem acontecido com você dentro do contexto missionário, para que possa edificar os demais integrantes do grupo. Nós estamos dando início a essa aula. Essa aula ela tem alguns temas que são importantes e também alguns exemplos que são fictícios, que eles não aconteceram, mas é apenas para ilustrar o nosso aprendizado, para que a gente possa então fixar qualquer ideia dessa aula sobre a centralidade da palavra de Deus no trabalho missionário. Lembre de perguntar suas dúvidas, caso você tenha, até mesmo aqui pelo chat ou através das nossas lives interativas, sempre quando elas acontecerem, para que você possa fixar o conteúdo e permitir que o Espírito Santo de Deus capacite você cada vez mais dentro da tua chamada missionária. Então vamos lá, a centralidade da palavra de Deus no trabalho missionário. 2 Timóteo versículo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, boa parte dessa aula, o que nós vamos ver, está ligado à compreensão da palavra de Deus e ao nosso entendimento para que a gente possa, dentro do campo missionário, aplicar esse conhecimento e levar as pessoas ao conhecimento profundo da palavra de Deus, para que elas não sejam enganadas ou sejam muitas das vezes confundidas com tantas religiões e tantos ensinos que nós temos é, em nossa em nosso âmbito nacional, ou até mesmo em outra cultura ou outra nação. Então nós temos que fundamentar todas as nossas bases, tudo que a gente vai fazer dentro do contexto missionário, nas escrituras, porque ela é útil para que esse ensino seja colocado no coração das pessoas e elas têm uma referência de onde buscar aquilo que elas aprenderam. O fundamento inabalável da missão, né? Então a palavra como alicerce. O trabalho missionário ele é eficaz e ele não se constrói sobre estratégias humanas ou métodos inovadores, mas sobre o fundamento sólido da palavra de Deus. Aqui é muito importante nós termos essa concepção que tudo que você vai fazer ou todas as referências que você vai aplicar de ensino dentro do teu contexto missionário, estratégias, planejamentos, escolas e tantas outras coisas, a palavra de Deus ela é a base para isso. Né? Então esteja sempre levando isso em consideração, porque ela é a autoridade final que guia, que corrige e transforma tanto o missionário quanto aqueles que estão alcançados. Sem esse alicerce, né, nós corremos aí um sério risco de construir um material perecível que não resistirá às tempestades do campo missionário. Por quê? Porque não tem base. Né? Então pensa comigo, eu sou uma pessoa, sou um aluno que estou recebendo uma instrução de uma escola. Mas se essa escola não está seguindo uma base, que é um fundamento alicerçado, a qualquer momento esse ensino ele pode, de certa forma, cair em ruínas ou cair no esquecimento. Mas toda vez que você parte da palavra de Deus, então a possibilidade desse ensino, daquilo que você está desenvolvendo, ser consolidado é muito maior, porque as pessoas que vão estar recebendo têm uma base da onde elas podem buscar e se encontrarem daquilo que você está conduzindo, aquilo que você está ensinando. E a verdade imutável, né? Em um mundo de relativismo cultural e espiritual, a palavra de Deus permanece como uma verdade absoluta. Então, ela transcende cultura, línguas e gerações, oferecendo direção clara para o missionário em qualquer contexto. Salmo 119, 105, ele nos lembra que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí nós temos a Bíblia, então, como nosso manual, né? Nosso manual de instrução, que é onde a gente tem a nossa base cristã. E aí é muito importante, porque, como colocado aí no slide, esse relativismo que nós vivemos hoje, há muito questionamento sobre muitos fatos que estão ali dentro da Bíblia. Né? Exemplo, por exemplo, sobre o casal homossexual. Né? Se isso é aceitável, se não é, homem com homem, mulher com mulher, tantas coisas, talvez você já deve ter visto muitas discussões sobre isso, mas nós cristãos temos um direcionamento através da palavra. Então, nós cristãos vamos sempre usar a palavra como referência para esses questionamentos que nós estamos tendo no mundo pós-modernidade, né, naquilo que a gente estamos vivenciando e se encontrando ainda nos desafios que cada dia está crescente cada vez mais em nosso meio. Então, sempre a verdade vai estar baseada na Bíblia, naquilo que nós entendemos e compreendemos acerca daquilo que está escrito ali para nós cristãos, como a nossa bússola, né? O nosso direcionamento para que a gente possa conduzir os nossos ensinos e guiar as pessoas. Fora isso, nós vamos entrar em várias situações de contradições, de situações de
conflitos, se nós não tivermos esse fundo de plano, que é a Bíblia Sagrada, nós vamos aí encontrar grandes desafios e podemos aí não ter ensinos que são validados para essas pessoas que talvez vão estar lá no mundo, lá fora, sem ter uma base também de conhecimento ou uma base firmada para que elas possam se movimentarem e se encontrarem nela, ok? Então a palavra gera fé e transformação. Por quê? Porque a fé ela vem pelo ouvir. Né? Romanos 10:17, a fé ela vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Né? Então, ou seja, o que convence as pessoas, que vai trazer essa base sobre o coração das pessoas é a palavra. Né? Não são os nossos argumentos eloquentes que geram fé nos corações, mas a palavra de Deus. Né? Então a palavra de Deus ela tem esse efeito, ela tem esse poder para poder gerar vida nas pessoas. Né? Então, olha lá, em Hebreus 4, versículo 12, fala do poder transformador, né? Que a palavra ela é viva, eficaz e penetra até a divisão de alma e espírito, discernindo pensamentos e intenções. Então, é ela que opera essa transformação genuína, onde os métodos humanos falham. Então, por isso que sempre a gente tem que ter um plano estratégico usando a Bíblia para que a gente possa levar a palavra e conduzir a palavra de Deus dentro dos cenários onde Deus vai nos enviar. E a evidência no campo, né? Então, aqui no trabalho, por exemplo, das Missões no Brasil, nós testemunhamos repetidamente como comunidades inteiras são transformadas quando a palavra de Deus é ensinada com fidelidade e perseverança. Então, essa evidência ela vai ser gerada. E é impressionante se você começa a ensinar as pessoas com base bíblica, dentro daquilo que você vai estar desenvolvendo, quanto que as pessoas aceleram o crescimento delas, porque o próprio Deus vai capacitando elas, ensinando aquilo que você está ensinando elas, cada uma delas. Então, é a evidência de que aquilo que você está fazendo está gerando vida naquelas pessoas, está gerando realmente transformação genuína dela, porque você está usando a base bíblica para você poder fazer essa movimentação. Alguns exemplos práticos, só lembrando que a gente está falando de exemplos fictícios, tá? De comunidades ribeirinhas do Amazonas. Então, por exemplo, aqui nas comunidades ribeirinhas, lá no Alto Simão, estabelecemos um padrão consciente de ensino bíblico durante 5 anos. Então, toda missão ela precisa ter um tempo para poder amadurecer. Então, a gente não tem como nós fazermos uma missão e queremos resultados de imediato. Então, todo trabalho missionário ele precisa ter esse entendimento que ele vai gerar um tempo para poder ter uma maturidade. Né? Trabalhos rápidos são trabalhos evangelísticos, né? Ou de assistencialismo, mas trabalho de missão ele tem todo um tempo para poder gerar frutos, né? Para que possa crescer e a gente possa ver realmente o fruto daquilo que você plantou e desenhou de forma estratégica. Então, aqui nesse contexto inicial, nós tínhamos uma comunidade marcada por sincretismo religioso, né? Ou seja, várias práticas de diferentes religiões, e práticas anímicas enraizadas, né? Ou seja, algumas práticas estavam bem ali enraizadas, porque é uma cultura ribeirinha, né? Que vem de várias culturas em volta, ancestrais, né? Indígenas e tantas outras coisas, que muitas vezes a gente acaba puxando, né? As pessoas acabam puxando isso para o seu contexto religioso, usam isso aí dentro do sincretismo religioso. Então essa comunidade ela vivia esses desafios, né? Tinham essas marcas sobre ela. Então a estratégia bíblica, né? A bíblica, né? É o ensino da palavra, né? Ensinar, discipular de forma intencional e como nós já falamos em outras aulas sobre a formação de lideranças locais. Então esse ensino, você mostrar quem é o nosso Jesus, qual é o Deus que nós servimos e as qualidades que ele tem e o que está escrito na palavra sobre aquilo que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, é o que vai levar essas pessoas a deixarem o sincretismo religioso, deixarem as práticas enraizadas e começarem a viver algo novo sobre a vida delas. Né? Então, uma estratégia bíblica aí para poder mudar esse contexto. E como resultado, depois de um tempo, né, as igrejas autóctones estabelecidas com lideranças locais capacitadas e prontas também para ensinar a palavra de Deus. Porque não é só uma explosão ali de avivamento, uma explosão ali de um momento que vai gerar igrejas que vão dar bons frutos a médio e longo prazo dentro da estrutura como essa, né? Então, por isso que a Bíblia, ela é extremamente eficaz e o ensino a partir dela como a base para você poder, então, criar igrejas consolidadas e projetos consolidados, da onde você vai estar vivenciando e experimentando aí a tua jornada missionária. Então, isso é muito importante. Então, o mandado bíblico da grande comissão. Né? Então, Marcos 16:17 vai falar sobre ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Palavra que todos nós missionários temos muita concepção e entendimento sobre ela. Né?
Então a grande comissão não é apenas um convite, mas é um mandamento, né, imperativo para todos os seguidores de Cristo. E esse chamado encontra-se origem da própria natureza missionária de Deus revelada desde Gênesis, como a gente vem falando aí nas nossas aulas, todo o contexto desse Deus missionário. Então é um mandato nosso, né? Nós temos isso como mandato de pregar a palavra de Deus, né? De anunciar a palavra de Deus, trazer o contexto dela para o meio dos povos, tribos e nações, para que todos possam chegar ao conhecimento de Cristo, né? E encontrarem aí o Senhor como o seu Senhor, único Senhor e Salvador das suas vidas, né? Então esse é um chamado universal. Cada crente é chamado a participar da missão de Deus, sendo indo, enviando, orando ou sustentando aqueles que vão. Então, é o contexto nosso, é um mandato bíblico, e é pregar o evangelho, né? Pregar a palavra de Deus. E a persistência no ensino dos apóstolos, porque aqui está muito legal a questão bíblica, né? Por isso que a gente vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos, né? Que é necessário o ensino, é necessário ter isso dentro dos contextos de missão que você vai atuar, seja em escolas, pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, todos esses lugares, isso é importante, né? Então, um exemplo lá de Atos 52, então a gente que monta aqui um quadrozinho expositivo, né? Então, todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, né? Então, nós tínhamos aí um ensino público, então, a proclamação corajosa em espaço público, sem temer oposições. Nós tínhamos ali um discipulado pessoal, que era o ensino íntimo de casa em casa, construindo relacionamentos, né? Porque o relacionamento é extremamente importante para que gera a fixação daquilo que você está querendo transmitir para a pessoa com um embasamento bíblico, né? E a consistência diária. Então, um compromisso constante, não apenas em eventos ocasionais. Por isso que a gente tenta sempre manter uma constância daquilo que nós estamos ensinando para que você possa receber esse alimento e esse alimento possa ser algo construtivo na tua vida, né? Então, os apóstolos estabeleceram um padrão de fidelidade que deve inspirar o trabalho missionário nosso contemporâneo. Então, sua dedicação incansável ensina a palavra resultou na expansão explosiva do evangelho do reino naquele século. Então, esse é o esqueleto aí da persistência e o ensino dos apóstolos, né? O ensino em público, o discipulado pessoal e a consistência diária daquilo que você está ensinando. Então, crie grupos de WhatsApp, formas de você se comunicar com essas pessoas, com essas lideranças, enfim, crie estratégias que Deus vai te dar para que você possa, de certa forma, manter toda essa ideia aí que foi desenhada e que ela é eficaz, porque já provou ser eficaz ao longo da história, com muitas pessoas vivendo e aplicando isso no dia a dia, nas comunidades ou no contexto missionário onde está inserido. Permanecendo na palavra de Deus, que é o caminho do discipulado, né? Então João 8, 31, 32 vai falar: se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Então permanecer na palavra não é um exercício acadêmico, né? Mas um compromisso de vida que caracteriza o verdadeiro discipulado. E a aplicação missionária. O missionário eficaz é aquele que primeiro mergulha nas escrituras, permitindo que ela molde o seu caráter, valores e métodos. Somente então pode guiar outros a esse mesmo compromisso. Então nós aqui das missões MMA, nós enfatizamos que cada missionário dedica um tempo para que ele possa estudar as escrituras, para que ele possa buscar participar de alguma escola, participar de ensinos, até mesmo antes de ensinar outros, né? Porque quando você vai ensinar, você é questionado, você é perguntado, você vai ser testado em algumas questões que você precisa, né, estar com a sua fé amadurecida e com bases bíblicas para que você possa ministrar outros e ensinar outros, né? Aí você vai estar garantindo, então, que a fonte permaneça pura, porque a tua base, ela é uma base bíblica e não aquilo que você acha, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, exemplos práticos de formação de líderes, né? Aqui é mais um exemplo fictício do Nordeste. Então, por exemplo, do ano 1 ao ano 2, né? A imersão bíblica intensiva com os futuros líderes, né? Então, a gente pega um grupo menor, né? Trabalha com esse grupo pequeno, né? De forma intensiva para que eles sejam amadurecidos na fé deles, na base bíblica, na base de dons espirituais, entre outras coisas, para que amanhã ou depois eles possam desenvolver isso de forma saudável dentro do chamado que cada um tem. No ano 3 ao ano 4, então uma prática supervisionada de ensino e multiplicação. Então aquelas pessoas que receberam todo esse conteúdo nos 2 primeiros anos, agora elas então fazem uma prática, começam a desenvolver, tanto de ensinando outras pessoas, como de multiplicando tudo aquilo que elas receberam, né? E no ano 5 para frente, autonomia completa e estabelecimento de novos centros, né, de expansão e crescimento, né?
Então, aqui é um exemplo prático de uma caminhada de tempos em tempos para que gere um amadurecimento dessas pessoas, para que as pessoas que estão contigo consigam evoluir e replicar aquilo que foi gerado a partir do chamado que Deus deu para a tua vida, né? Então, implementar programa de formação teológica contextualizada, enfim, grupos líderes, tudo isso que a gente já viu, inclusive em aulas anteriores, né? E aí sim, nós temos metodologia e temos resultados que consigam ser mensuráveis, porque é importante, dentro de um contexto missionário, de você ganhar um espaço e avançar e ganhar territórios para o reino de Deus, você conseguir mensurar os resultados, né? Então, a metodologia aplicada aqui foi estudo indutivo das escrituras, memorização de palavras, passagens-chave, aplicação práticas imediata e prestação de conta multa entre nós ali sobre aquilo que está sendo evoluído, né? Eu, por exemplo, costumo em todos os meus ensinos presenciais, a todo encontro, eu verificar se as pessoas tiveram uma absorção do conteúdo com base em perguntas, com base em ouvir o testemunho deles, para que a gente veja que está sendo evoluído aquilo que nós estamos aplicando para essas pessoas, né? Nesse caso aqui, temos resultados mensuráveis: 15 líderes locais capacitados, 8 novas congregações estabelecidas, multiplicações para regiões vizinhas, estabilidade sem dependência externa, né? Então, todo, todo, toda a formação, tudo que você está desenvolvendo na missão, você tem que ter aí uma meta que você queira buscar para depois você ter os resultados que foram alcançados. Então, o chamado profético do eis-me aqui, Isaías 6, versículo 8, então ouvi o Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Então, o chamado missionário ele nasce desse encontro profundo com a santidade de Deus e a compreensão da sua vontade, revelada nas Escrituras, né? Então, Isaías experimentou essa visão e a glória divina e respondeu com disponibilidade total. Por isso que o teu chamado, que Deus tem para a tua vida, tem que ter a base bíblica, né? Tem que estar na Bíblia ali, o que você está fazendo e qual a tua inspiração para você servir, porque a missão é de Deus, né? Você está sendo chamado para esse contexto, né? Então, aqui nós temos a consciência da santidade, o encontro com Deus que revela a nossa inadequação, mas também o seu poder capacitador, né, para aquilo que a gente vai fazer. A audição da voz divina, então a palavra de Deus comunica claramente qual é a sua vontade e propósito, né, para o mundo, e a responsabilidade da disponibilidade. Então isso tem que estar muito dentro de nós, tem que estar muito bem claro, por isso que nós respondemos ao Senhor, para que a gente possa viver então exatamente qual é a missão que Deus tem para nós, porque ela está revelada nas Escrituras, né? Você tem que ter isso muito bem claro com você. Todo o teu chamado tem que ter todas as referências bíblicas para aquilo que você está fazendo. Aí você tem uma base bem sustentada, uma base bem firme daquilo que você está desenvolvendo. Então, os desafios que nós temos e a sustentação pela palavra, né? Então, realidade no campo. Então, o trabalho missionário apresenta desafios como isolamento geográfico, choques culturais, oposição espiritual, desânimo, exaustão física e emocional. Então, enfim, a realidade do campo ela é diferente da realidade de uma igreja, tá, gente? Então, para quem está indo para o campo, está desbravando, está expulsando, tá, os sinais estão acompanhando essa pessoa, ela vai encontrar todas essas questões aí, né? Oposições, desânimo, exaustão física e emocional, às vezes vai querer desistir, tanto outras coisas. Por isso que nós temos que ter a base da palavra, porque é ela que vai nos sustentar e vai nos alimentar. Então, os missionários frequentemente enfrentam esses momentos de dúvida e solidão e questionamento sobre a eficácia do seu trabalho. Então, por isso que você tem que estar baseado na palavra, né? Que é a palavra como âncora. Então, em meio às tempestades, a palavra de Deus permanece como fonte inegostável de força, direção e esperança. E ele nos lembra das promessas divinas, da fidelidade de Deus através das gerações e do propósito eterno que transcende circunstâncias temporárias. Então, firme tem a palavra como âncora, né? Ela tem o manual para te alimentar você nos desafios da realidade do campo. Orientações com incerteza. Então, a palavra ilumina o caminho quando as circunstâncias vão obscurecer a visão, né? Então, a palavra tem esse poder de nos dar a direção no momento que nós necessitamos, no momento que nós precisamos, por conta das dificuldades que nós estamos enfrentando dentro do campo. Então, firmeza em adversidades, então, raiz profunda na Escritura, garante estabilidade em tempos turbulentos. Então, quem está firmado na palavra de Deus, ou comunidades que você fortalece em meio à palavra, não vai desanimar, não vão desistir, porque a palavra está enraizada em seus corações, né? Então, esperança também, não esperar. Promessas bíblicas sustentam a esperança quando os resultados tardam dentro do contexto da missão, né? Então, tanta gente às vezes recebe uma promessa, acha que vai acontecer já no mês seguinte, ou
momentos depois que ela já recebeu aquela palavra. Mas existem promessas que vão levar anos para serem construídas e entregues para você, porque precisa do tempo de amadurecimento, do tempo de perseverança da tua parte para que se manifeste aquilo que Deus tem para a tua vida. Então a palavra, a base da palavra, ela vai sustentar você para que você aguarde os resultados que devam surgir. Então isso é muito importante, por isso que a sustentação no campo missionário tem que estar centralizada na palavra de Deus. E aqui é a conclusão, né, dessa aula, né, uma chamada para a nossa ação missionária. Né? Então, a centralidade da palavra de Deus no trabalho missionário não é uma mera teologia, né, uma teoria teológica, né? Mas é uma realidade prática que determina o sucesso ou o fracasso dos nossos esforços. Sem ela, nós vamos construir, então, sobre areias, e com ela nós vamos edificar sobre a rocha. Então, aqui uma dica para nós, né? Uma chamada para a nossa ação: comprometa-se com a palavra. Então, você que está no campo missionário, dedique ao estudo da palavra, das escrituras. Né? Leia, né? Se você não tem uma Bíblia de estudo, né? Compre uma Bíblia de estudo, né? Que tenha ali as referências de estudo ali para que você possa se aperfeiçoar. Isso é extremamente importante. Eu já dei instruções ali em uma outra aula nossa de ferramentas, como a gente tem hoje, ChatGPT, que ajuda muito, né, a nós estudarmos e aprofundarmos o nosso conhecimento na palavra de Deus. Permaneça em intimidade, então cultive esse relacionamento pessoal com Deus através da palavra, da leitura da palavra. Dedica o teu ensino. Então, quem se dedica a ensinar também se capacita muito mais, é muito mais rápido, porque ele também vai atrás de buscar aquilo que ele vai estar aplicando. Né? Então, multiplique o que Deus está te ensinando. Né? Compartilhe com alguém, com grupos, com pessoas, com outros amigos, né? Aquilo que você aprendeu com outros. Né? E sempre esteja disposto a responder o teu chamado e aos propósitos missionários de Deus. E aqui uma pergunta desafiadora: como você está respondendo pessoalmente ao chamado de Deus missionário para você? Deus continua perguntando a quem eu enviarei, e a sua resposta determina o alcance do evangelho em sua geração. Então, as perguntas que tem que ter para Deus, e sobre tudo isso que nós estamos falando, se posicione dentro da palavra de Deus, do contexto que nós estamos trazendo para essa aula, porque com certeza é um chamado de Deus, é uma pauta que Deus traz para que você melhore essa condição, caso você ainda não esteja se aperfeiçoando por aquilo que Deus já direcionou e já te chamou. E aí a nossa oração final, né, que o Senhor, que a tua palavra, né, seja lâmpada para os nossos pés e para o nosso caminho, que Ele nos capacite com o teu Espírito Santo para sermos fiéis e proclamadores da verdade, enviando-nos aos confins da terra com o Evangelho transformador, e que a nossa vida no ministério sejam fundamentos exclusivamente em tua palavra revelada. Então essa aula hoje encerra por aqui. Não esqueça de comentar, de partilhar aquilo que você absorveu. Comprometa-se com o estudo diário, sistemático da Escritura. Busque ativamente como participar das missões de Deus, seja indo, enviando, sustentando. E invista na formação de outros discípulos comprometidos com a palavra e com a missão. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.